Vamos falar do time de domingo, então. No Maracanã, tá, gente? Estádio Jornalista Mário Filho. Estádio Jornalista Mário Filho, isso. No Maracanã. Tem várias entradas. Até porque já tem 60 mil ingressos vendidos. Eu acho que não cabem 60 mil pessoas no Raulinho de Oliveira. Não cabem, não. O pessoal tem que ficar do lado de fora. Não. Nem tenta, porque não vai caber. Olha lá, hein? Não vai caber, Bruno Cantarelli. Pode ser 30 mil, vai. Não. Ó, antes, deixa eu só falar do Esforça. Foi convocado aí mais uma vez pela seleção da Argentina, que, não sei se você sabe, Cantarelli, eliminou o Brasil pra disputar as Olimpíadas, né? Foi. A Argentina eliminou o Brasil na seleção olímpica. Boa seleção do Ramon Menezes. O Juan Esforça, que fez parte Ótimo trabalho dessa seleção argentina que conquistou o pré-olímpico, inclusive eliminando o Brasil, vencendo o Brasil na decisão, e vai mais uma vez jogar nessa data FIFA em 2 jogos amistosos com a seleção da Argentina, 2 jogos contra o México. A gente falava tanto aí de zagueiros ao longo da semana, né? O time do Vasco, que o Ramon Dias vinha insistindo com esse esquema. E temos uma possibilidade dele não jogar mais com 3 zagueiros. Manter o time em partes, que já vem jogando, mas adiantar o Medel. Inclusive, ele chegou a fazer isso em alguns poucos momentos e tal, mas o Medel se firmou como um zagueiro entre o João Vitor e o Léo. A gente pode ter um meio de campo com Medel, Bruno Praxedes, o nome dele é Bruno. Você chama ele de Bruno e você e talvez a família dele. Chama de Bruno, porque é todo mundo Praxedes, né? E Dimitri Payet. É isso. Pois é. Então, o meio campo do Vasco pode ter chama de Cantarelli, 4 jogadores, em vez de 3, como vinha jogando. Medel, Praxedes, Galdames e Payet. E aí lá na frente, Adson, que voltaria a ser titular. No último domingo ele não jogou por questão da fisiologia. A fisiologia pediu para que ele não fosse escalado. O Cleiton entrou. E o Verratti fechando o time. Na direita, o Robert Rojas, que também faz a função de zagueiro, a gente pode dizer, né? E o Piton na esquerda. Então, assim, se a gente fosse pensar nessas possibilidades táticas que a gente abre com esse time, pode ser que fique uma trinca de zagueiros e o Piton dispara lá pra frente, como já vinha acontecendo, né? O Piton seria um 5º homem nesse meio de campo. É uma possibilidade. O Ramon fez muito isso no passado com o Bambu. O Bambu jogava ali pela direita como um falso lateral. O Bambu fazia um falso lateral ali pela direita. O Bambu pela direita. E o Piton pela esquerda. Isso, o Bambu pra direita. Mas o Vasco liberou o Bambu. Exatamente, o Bambu foi embora. O Vasco tem que vencer o jogo, é bom lembrar. Tem que vencer o jogo. Empate a classificação do 0x0. Nova Iguaçu. Não pode vai ter ser mudanças. E não vai jogar no 3-5-2. Não. Provavelmente não. Por favor, né, Cantarelli? O primeiro jogo foi uma vergonha. Desculpa, a gente não teve tempo pra falar isso aqui, mas a atuação do Vasco foi patética contra o Nova Iguaçu, né? Tinha um buraco no meio-campo absurdo. Calma, Maurinho. Jogadores do Nova Iguaçu paravam, pensavam, decidiam o que iam fazer com a bola até encontrar o espaço. O Vasco foi completamente dominado pelo Nova Iguaçu. Isso não pode acontecer. Tem uma diferença assustadora de investimento, de tamanho dos times. O Vasco não pode ser dominado pelo Nova Iguaçu. O Léo Jardim não pode fazer 10 defesas no jogo contra o Nova Iguaçu. Falo isso com o mais profundo respeito e carinho ao Nova Iguaçu, que chegou por merecimento à semifinal do Campeonato Carioca e tem um grande trabalho. Mas existe uma disparidade que não permite um jogo do Vasco tão passivo como aconteceu no final de semana. Eu entendo e concordo que o esquema com 3 zagueiros estava funcionando muito bem, principalmente para liberar o Payet, o Piton e o Verratti das obrigações defensivas. Eles focavam apenas na construção do jogo, mas isso fez com que o Vasco se tornasse muito vulnerável. Tomando as atuações muito ruins de Paulo Henrique, Galdames e Medel, o Vasco teve um lado esquerdo muito bem marcado e um lado direito, como diria um amigo nosso, infrutífero. Infrutífero, não tinha... Você gosta dessa palavra. Então, com isso, infrutífero, o Vasco simplesmente não conseguiu construir e tinha um buraco no meio-campo que permitia o Nova Iguaçu construir. Qual é a solução? Preencher o meio-campo e tentar trazer o talento do Payet para um lado específico do campo junto com o Lucas Piton. O que me preocupa? A recomposição. O Vasco não tem pontas. Talvez por isso a entrada do Rojas. O Rojas entrando ali na direita, ele não vai avançar muito, ele é um zagueiro. Isso faz com que o time esteja protegido do lado do campo e, ao mesmo tempo, tenha um meio-campo mais preenchido para evitar que o Iago e o Bill construam tanto como construíram no jogo de ida.